Olá galera, tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer um exercício que a gente vai conseguir visualizar melhor qual é a diferença entre é, posição de um objeto, qual a diferença, entre posição, deslocamento e distância. São três palavras, né? São três termos aqui: posição, deslocamento e distância, né? Então a gente vai ver aqui qual que é a diferença entre esses três itens aí, né? Essas três palavras, esses três termos, não é? E já adianto de cara, né? De antemão aí eu já coloco para vocês que existe sim uma diferença entre esses três termos aqui, tudo bem? Então, esse exercício vai ficar muito claro, vai deixar muito claro qual que é a diferença entre esses dois aí, tá? Bom, então vamos lá. O exercício ele diz assim, ó, em uma competição de rally pelo interior do Brasil, um dos competidores para o seu Jeep por falta de gasolina. O motorista então anda 200 metros em linha reta para a direita até encontrar um posto de combustível. Em seguida, ele anda mais 10 metros no mesmo sentido até uma loja de conveniências para comprar água. Finalmente, o motorista retorna em linha reta para o seu Jeep. Então, considerando o posto de gasolina como origem do sistema de referências, e adotando o sentido positivo como sendo da esquerda para a direita, identifica as alternativas corretas. Então ele coloca três alternativas e a gente vai dar uma olhada, uma explorada nessas três alternativas. Antes disso eu vou fazer um desenho, vou fazer aqui, né, um esboço dessa situação. Então imagina aqui que eu tinha aqui uma certa rodovia, uma certa trilha pelo qual o Jeep estava, né? Então eu vou fazer agora um desenho. Esse desenho, obviamente, vocês vão perceber que de cara, né, vocês já vão entender, vão saber o que que é. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, o que que é isso aqui? Óbvio que é um Jeep, né? Dá para perceber aí claramente que era um Jeep, não é? E aí, o que acontece? O Jeep estava indo aqui nessa direção e parou, acabou a gasolina dele. Beleza. Bom, o motorista então saiu do Jeep e começou a seguir em linha reta, não é isso? Em linha reta. Vamos fazer uma linha reta aqui. Vamos pegar aqui uma régua, né? Para vocês não falarem que eu desenho mal, certo? E vamos fazer aqui uma linha reta, não é isso? Olha só, caramba, professor, você nunca fez uma linha tão reta assim. Pois é. Bom, e aí ele andou até chegar, né? Ele aqui tá dizendo, né, aqui no exercício, que ele andou para a direita até chegar, né, num posto de gasolina. Então ele andou 200 metros em linha reta para a direita, tá aqui, ó, andou 200 metros e depois ele andou mais 10 metros no mesmo sentido, tá? Então a gente, até chegar na loja de conveniência. Vamos marcar esses pontos aqui, né? Eu vou marcar esses pontos aqui. Então aqui em verde eu vou marcar um ponto aqui qualquer, tá? Vou marcar aqui, vou riscar aqui. E aqui vai ser exatamente o posto de gasolina, tudo bem? Posto de gasolina. E aí, óbvio que aqui a gente tem, então, ele andou até aqui, 250 metros. Então, vou deixar registrada essa informação. Vou colocar aqui 250 metros. É essa distância toda aqui. Tudo bem? Bom, deixa eu até fazer diferente, colocar um pouquinho mais para baixo. E aí eu já explico para vocês o porquê. 250 metros é essa distância toda, não é isso? E depois ele andou mais 10 metros. Eu vou fazer um desenho um pouquinho fora de escala aqui, tudo bem? Mas não se preocupem com a escala agora. A gente está preocupado agora em entender. Então aqui a gente tem 10 metros, né? Aqui a gente tem 250 metros, só esse trechinho a gente tem 10 metros, que ele andou até chegar ali à conveniência, né? Então, a loja da conveniência ali, então a lojinha aqui que ele comprou a água dele, tá? Beleza.
E aí depois, então ele fez isso, saiu daqui, andou 200 metros, não é isso? 250 metros, perdão, coloquei 250, não era 250, era 200 metros, perdoe professor, burro. Então, 200 metros, depois mais 10 metros, perfeito, então tá aqui. Bom, só que tem um detalhe, ele pede para que a gente use como referência, não é isso? Então ele pede para a gente que a gente use como referência, aqui ó, o sistema de referência adotado, a gente quer que ele seja o posto de gasolina. Então o posto de gasolina vai ser a minha origem. O que significa isso, professor? Significa que eu vou colocar aqui o meu zero, vou posicionar o meu zero aqui, ó. Essa é a minha posição zero. E ele falou que o sentido adotado é positivo, não é? Da esquerda para a direita. Então, quando eu ando para lá, eu ando positivamente. Como daqui até a loja temos 10 metros, então a posição da loja vai ser 10 metros. Então, 0 metros, 10 metros. E o carro dele? Onde estava o carro? O carro dele está 200 metros à esquerda da origem. Portanto, esse ponto aqui, não é? Em cima dessa reta, essa posição, esse lugar, é o lugar menos 200 metros. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue ter uma diferença, mostrar claramente aqui o que é a posição. Tudo bem? Então aqui, fazendo uma legendinha, em vermelho eu tenho a posição dele, ó. Então aqui é a posição menos 200, aqui é a posição 0, aqui é a posição 10. Tudo bem. E o que ele fez? Ele saiu do carro, foi até o posto, foi até a loja e voltou para o carro. Tudo bem? Então, ele pede para a gente analisar as alternativas. Então, vamos analisar. A posição do Jeep em relação ao posto é menos 200 metros. Então, isso está correto, né? Ó, a posição que ele ocupa aqui, a posição do Jeep, né? O Jeep está aqui na posição menos 200. Então, está correto. Ok? Beleza. Ele fala que o deslocamento do motorista entre o ponto e a loja foi de 10 metros. Então, ele está falando que do posto até a loja, né? Então, esse deslocamento foi de 10 metros. Então, tá certo mesmo. Olha só, o deslocamento nesse caso, dentro desse movimento que ele analisou, então, se eu observar só dentro, né, desse trecho aqui, né? Ó, então, daqui para cá, eu posso dizer que houve um deslocamento de 10 metros. Então, também está certo, não é? Bom, e ele fala que a distância total percorrida pelo motorista para comprar gasolina e água e retornar para o Jeep foi de 420 metros. Então, vamos ver. Bom, ele sai daqui, não é isso? Então, agora a gente vai colocar aqui vamos fazer uma seta aqui para marcar esses deslocamentos, né? Vamos colocar aqui essas distâncias percorridas, vamos marcar aqui em azul, tá? Vamos marcar em azul e a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, daqui até chegar aqui, certo? Foram aqui quanto? 200 metros. E depois, professor? Bom, depois ele andou mais, certo? Quanto? Mais 10 metros. Então, já andou 210 metros. Agora ele vai retornar. Então, agora ele vai retornar aqui dos 10 até o menos 200, portanto, mais 210 metros. Logo, então, eu posso afirmar que a distância percorrida, não é? A distância percorrida nesse caso, a distância percorrida é o total, é o que está em azulzinho aqui, ó. Ele andou 210 para ir e 210 para voltar, portanto 420 metros. Né? Agora, quando eu falar para você qual foi o deslocamento, no final das contas, né? No final das contas, o que é o deslocamento? O deslocamento é a distância em linha reta de um ponto que você chama de início e de um ponto que você chama de fim. Tá? Então, se eu olhar aqui, né? Vou colocar esse amarelinho aqui. Quando ele perguntou qual foi o deslocamento nesse trecho aqui, ó, ele só quer saber a distância entre o começo e o fim desse deslocamento. Então, isso eu posso falar que houve um deslocamento.
Então, olha só a diferença entre posição, deslocamento e distância. Então, posição, né, é o lugar, deslocamento é a distância entre um ponto inicial e um ponto final, e a distância percorrida é a somatória de todos os deslocamentos, né, os valores numéricos de todos os deslocamentos. Então, nesse caso, se ele me perguntasse qual foi o deslocamento do início, né, quando ele sai do Jeep e volta até o Jeep, o deslocamento deveria ser zero, né, teria sido zero. Por quê? Porque a distância entre o ponto inicial e o ponto final é zero. Tudo bem? Então, esse exercício aqui ele pedia para que a gente analisasse, né? Então, tem as alternativas. Então, nesse caso, as 3 afirmativas estão corretas, tá? Então, alternativa A lá do seu gabarito. Ok? Tá bom? Um abraço.